Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Horizontes Inquietos, um espaço de debates e reflexões sobre temas contemporâneos que atravessam nossa sociedade. No episódio de hoje, iremos entrevistar e discutir sobre o tema adultização com a professora Kessia Pessoa. Com isso, procuramos disseminar informações e conhecimento sobre o tema, para que assim mais pessoas se tornem cientes dos malefícios e busquem combater a adultização de crianças e adolescentes. Nos últimos meses, o termo adultização ganhou tração nas redes sociais para descrever situações em que crianças e adolescentes são expostos a funções, papéis, conteúdos ou expectativas típicas do mundo adulto, de cuidados domésticos e pressões de desempenho, a erotização e exposição digital inapropriada para a idade. Há algum tempo, o influenciador Felca fez uma grande exposição sobre outro influenciador que cometia o ato de adultização com algumas crianças de forma totalmente sexualizada. Então, a partir desse momento, houve um grande destaque sobre essa parte da adultização, onde as crianças são expostas à situação de sexualização. Mas outra parte que não ganhou proporção no mesmo destaque foi em que as crianças são expostas a funções e papéis, ou até mesmo o modo de vida adulto, onde elas são expostas e são obrigadas a permanecer nesse tipo de nicho, onde são tratadas realmente de forma adulta e são desenvolvidas desse modo de forma precoce. Na esfera institucional, cortes e órgãos públicos já empregam definições equivalentes como exposição de crianças e adolescentes a responsabilidades, comportamentos, conteúdos e hábitos inapropriados para a idade. Os impactos da adultização infantil podem ser profundos e duradouros, observou a Fundação Abrinq. Crianças que passam por esse processo precocemente podem desenvolver problemas emocionais e psicológicos, como ansiedade e depressão, além de apresentarem dificuldades na socialização e na formação de uma identidade própria. Agora, para discutirmos sobre o tema, convidamos a professora Kessia Pessoa. Kessia é especialista em educação infantil e em ABA, análise do comportamento aplicada, ocupa a cadeira número 16 na Academia de Letras de Canguaretama, autora do livro Uma Escola que Sente, obra que discute a importância da afetividade da escuta e da sensibilidade no espaço escolar. Autora do livro Na Calçada da Vovó, que aborda momentos familiares, amor, memórias afetivas e fraternidade, reforçando sua visão humanizada sobre vínculos de infância. Atualmente é diretora na Escola Estadual 4 de Março, que atende majoritariamente o público pré-adolescente de 6º a 9º ano, e sua obra mais recente, onde trabalhou como coautora da obra, é o livro Adolescente em Cena, que aborda diretamente a temática da adultização, foco do nosso episódio. Kessia, primeiro nós queríamos falar um pouco sobre o seu último lançamento, que você trabalhou como coautora, o livro Adolescente em Cena. Então, esse tema, ele surgiu, para mim, a partir de um convite para estar dialogando e debatendo sobre ele com diferentes especialistas. Esses escritores que estão participando desse livro, dessa escrita, são escritores, são psicólogos, neuros, são pais também, temos pais responsáveis por adolescentes, professores, médicos. Então é um diálogo onde a sociedade é convidada a conhecer um pouco mais da adultização, que é algo tão presente no nosso dia a dia. Então, o que é que a gente traz nesse diálogo? Uma conversa sobre as crianças que muitas vezes são privadas de brincar, são privadas de viver a fantasia da infância, são privadas também de errar e precisam amadurecer muito rápido, por diferentes motivos que a gente vai vendo ao longo do livro. Bom, Kessia, nos últimos meses, o termo adultização ganhou tração nas redes sociais para descrever situações em que crianças e adolescentes são expostos a funções, papéis, conteúdos e expectativas típicas do mundo adulto. Então, eu queria saber de você como você acha que surge a adultização na rotina escolar. Então, na escola, a gente observa muito os nossos alunos, no seu dia a dia.
observa suas ações, o seu diálogo com seus pares, o diálogo conosco aqui na secretaria também. Então, na rotina escolar, essa adultização, ela surge a partir de várias observações. A gente observa os alunos ansiosos, precisando acertar sempre, as suas repetições de comportamento, muitas vezes ficam parecendo adultos mirins, né, na forma de falar, de se vestir, de se comportar. Então, na rotina escolar, aqui na nossa escola, a gente começa a observar a partir das suas ações do dia a dia. E quais os principais que a gente pode observar, assim, que você, como diretora de uma escola, onde trabalha principalmente com adolescentes, quais os principais sinais que você consegue observar nesses adolescentes no meio escolar? Então, como eu já sou professora há bastante tempo, né, a gente já vem observando, vem analisando e querendo algumas respostas para a gente mesmo. Nesse momento que eu estou fora de sala de aula, como gestora, eu comecei a observar que as relações ficam muito frágeis, né, entre as próprias alunas, entre os próprios adolescentes. As relações só ficam mais fragilizadas, eles têm uma autocobrança e têm vergonha de errar. E acabam tendo uma tendência grande ao isolamento, que é o que a gente vê mais nos adolescentes hoje. Alguns com postura de líder, né, já porque tem esse convívio com o adulto e essa força que eles precisam demonstrar que tem, aparece muito entre eles. Então, a dificuldade em brincar, a dificuldade em socializar, a dificuldade também nesse momento de afetividade. E os impactos que vocês conseguem perceber na vida escolar? Uma das coisas que eu observo muito entre eles é essa dificuldade em eles lidarem com as frustrações deles. Em eles lidar quando erram, quando são decepcionados. Então, eles têm uma grande dificuldade em conseguir liderar suas próprias emoções. Então, eles têm baixa tolerância ao erro. Aí, a partir disso aí, vai começando a sua ansiedade. Por quê? Porque eles têm dificuldade em se vincular de forma afetiva com os outros, não só com os alunos, mas com os adultos também. Sim, Kessia. E como você acha que podemos combater a adultização? Eu falaria inicialmente sobre a casa, na casa da gente. O que é que a gente pode fazer? Né? Na casa, como mãe, como professora, o que é que a gente pode fazer? Por exemplo, a criança que tem a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, por exemplo, ela acaba no seu dia a dia resolvendo conflitos de adultos, né? Ela começa a resolver os conflitos dos irmãos, né? Dos irmãos com outros adultos, então ela vai perdendo aquela inocência e vai tendo ações de adulto, que isso a gente pensa que é simples, porque está no dia a dia, pensa que é uma obrigação simples para a criança, mas não é, ela tem impacto. Aí as crianças ficam cansadas, ficam com baixo rendimento na escola, ficam desmotivadas também, sem vontade de ir para a escola. E muitas vezes o papel da escola está justamente nisso aí, observar para lá na frente ver como pode agir. Sim, e falando agora principalmente sobre a responsabilidade dos pais e sobre também todo o âmbito que eles ocupam na vida de um adolescente e na vida de uma criança que são adultizadas, a gente quer saber um pouco, na sua visão como diretora de uma escola, qual o papel da escola nesse movimento, no movimento de combater e evitar a adultização? Muito boa a pergunta, né? Porque a escola, ela é um espaço essencial para desenvolver a identidade e a autonomia dessa criança. E a adultização, ela sufoca nosso aluno, ela sufoca todo esse processo de aprendizagem. Eu estava também me recordando aqui de uma parte bem interessante que muitas vezes nosso aluno, não só nosso aluno, mas muitas vezes o aluno da escola particular, ele também tem uma agenda lotada durante a semana. A gente traz isso no livro. O aluno, aí de manhã, por exemplo, tem karatê, à tarde tem futebol, tem aula de reforço, tem aula na sala de aula, e tem N coisas para fazer e acaba deixando o principal, que é a vivência com as outras crianças, a vivência com seus pares. E isso é uma forma muito dura para a criança não ser criança. E a escola, com esse espaço essencial, ela pode justamente fortalecer diferentes práticas, como da escuta afetiva, ouvir esse aluno,
ouvir o que é que esse aluno pensa sobre o seu dia a dia e onde a escola pode realmente estar ajudando. Garantir um espaço de ludicidade, evitar rótulos, esse aluno é maduro demais, esse aluno é um pequeno adulto, esse aluno é muito responsável. Em evitar esses rótulos, a gente vai estar protegendo a criança e o adolescente também. Trazer projetos, encontro com os pais, projetos e palestras com a família também, para que ela compreenda que ela precisa ser uma criança. A criança precisa ser criança e viver as ações e as atividades da criança no dia a dia. E o adolescente também. No momento que muitas vezes ele se afasta mais dos pais, pela questão da adolescência em si, ele está ali dizendo que acendeu uma luzinha vermelha. E o pai e a mãe precisam tentar enxergar o que essa luzinha vermelha quer dizer. E a partir daí, ouvir esse aluno, tentar entender e compreender quais são as reais necessidades dele como adolescente. E a adultização, ela tira aí um pouco disso. Ela dá responsabilidades para esse adolescente, responsabilidades para essa criança que não são seus. Tira muitas vezes dos adultos para eles. Isso realmente prejudica esse crescimento e esse fortalecimento da identidade desse aluno. Sim. Agora falando um pouco mais sobre o livro. Um dos principais pontos também que a gente precisa abordar sobre a adultização é principalmente a parte das redes sociais. Depois que a gente viu aí que um influenciador veio à tona trazendo principalmente casos específicos, mas que abordavam a adultização de forma mais ampla e de forma mais a atingir um público maior, nós vimos que foi um movimento que ganhou muita força e um movimento que começou a ser discutido com maior impacto. Então, lá no livro de vocês, Adolescentes em Cena, vocês falam sobre redes sociais, erotização e identidade psicológica. Então, o que você pode falar um pouco sobre o papel das redes sociais nesse movimento? Mais uma vez, né, tudo vem girando muito, muito com relação à família. A família hoje, hoje, todos os tempos ela muda, né, ela vai mudando. A necessidade do trabalho, a necessidade de se reencontrar também como pessoa. Muitas mães não estão mais em casa acompanhando seus filhos e sempre tem uma terceira pessoa acompanhando. E quando os pais chegam em casa, eu digo por experiência própria, a gente acaba não tendo aquele tempo suficiente com as crianças e adolescentes. E eles ficam, muitas vezes, à mercê mesmo do que quem vai interagir mais com ele acaba sendo realmente as redes sociais, que é um novo mundo do que a gente está vivendo hoje. As redes sociais que traz todo esse papel da beleza perfeita, né, da pessoa ideal, da forma de se vestir correta, o que comer, ela dá todas as formas e exemplos do que a gente deve seguir. Mas aí cabe a nós, pais, professores, estar orientando os nossos filhos, estar vendo o que é que eles estão vendo, o que é que eles estão acompanhando, quem são as pessoas que eles são fãs nas redes sociais, que eles acompanham, para a gente dar realmente as informações do que é certo e do que não é certo. Porque esse sempre vai ser o papel dos pais, né, de realmente estar acompanhando e dizendo o que é certo e o que é errado. E não deixar que as redes sociais, elas façam realmente esse papel que deveria ser da família. Tem inclusive um livro agora que eu estou lançando, que é de literatura infantil, que diz assim: O Dia em que uma Cidade se Desconectou, que é um diálogo com as crianças para que elas vejam a importância de voltar a essas brincadeiras do dia a dia, de voltar a ter acesso ao que era mais puro numa infância. E se ela tiver essa oportunidade de brincar, se divertir, viver a infância dela, ela não vai ter esse problema da adultização, porque os pais interagindo vão enxergar qual é o real papel, né, deles como pais na vida das crianças, e as crianças também vão compreender o que de fato é importante para elas, mas tudo isso vem a partir do diálogo com a família. Eu acredito que essa é a parte principal, para que as redes sociais não sejam a maior influenciadora da vida deles. Sim. Então, a gente agradece pela sua participação. Seus livros todos estão disponíveis na Amazon, não é? Para comprar os livros aqui citados. Sim. A gente agradece sua participação e esperamos que tenhamos feito um bom trabalho. Obrigado. Eu que agradeço demais pela oportunidade de poder estar dialogando com vocês, de poder
apresentar um pouco, né, do meu trabalho junto com outros autores, porque o principal desse trabalho é abrir esse diálogo com pai, professor e comunidade. Obrigada mesmo. Agora vamos apresentar o quadro Sua Opinião Não é Ciência. Nesse quadro, trazemos a fala de um especialista na área em que o episódio aborda, para trazer dados e informações mais completas. Escolhemos o trecho de uma entrevista cedida ao SBT News, disponível no YouTube, onde o advogado especialista em direito digital, Lucas Caram, fala sobre a tutelação e exposição às redes. A legislação que protege a criança é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Há diversos termos que são colocados, não propriamente a adultização, mas que a criança, por estar em fase de desenvolvimento psicológico, cognitivo, ela precisa ser protegida. E, portanto, qualquer cenário que coloque ela em um fator de constrangimento seria, inclusive, considerado um crime. E qualquer meio de produção de cenas que coloquem aquela criança em um fator pornográfico também seria um outro crime que poderia ter uma pena aí de 4 a 8 anos de reclusão. Então, hoje possuímos o Estatuto da Criança e Adolescente, que ele acaba prevenindo e trazendo uma tipicidade, ou seja, um enquadramento legal desses atos relacionados à adultização para a nossa legislação, para o nosso Código Penal, inclusive, que vai depender de acordo com o que aquele infrator da lei está realizando. Se ele está realizando uma cena pornográfica, se ele está constrangendo aquele adolescente, aquela criança, mesmo que ele seja um pai ou um responsável, ele será punido hoje pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui termina o nosso episódio, a escolaridade de crianças precocemente adultos, com o tema adultização. Eu sou Lívia Evelyn. E eu sou Alexandre Barbosa. E nós contamos com o apoio em roteiro: Alexandre Barbosa, Lívia Evelyn, Eduarda Marinho, Haline Guedes. Sonoplastia, Haline Guedes. Edição, Liara Campos. Entrevista, Alexandre Barbosa e Lívia Evelyn. Pesquisa, Lívia Evelyn, Eduarda Marinho e Haline Guedes. Agradecemos a todos pela atenção e até um próximo episódio.